Fala galera, voltando novamente com você aqui para dar continuidade à nossa revisão. Bem, eu parei na frequência cardíaca, não foi? Bora falar agora do pulso? Pode acontecer a eventualidade desse módulo do multiparâmetro aí da frequência cardíaca estar com defeito. E se esse módulo tiver com defeito, o cabo não estiver funcionando, você vai ter que pegar o pulso do paciente agora, captar o pulso do paciente. Aí detalhe, existem uns professores que inventam coisas que não batem com a realidade, que não batem com o que é correto. Nem sei aonde aprenderam isso, ou que tipo de faculdade fizeram para estar falando besteira por aí, tá? Alguns professores ensinam assim, olha, se você quiser agilizar um pouco mais o tempo da frequência do pulso, você vai colocar o dedinho no radial e vai contar quantas vezes ele bate em 15 segundos. Quantas vezes ele bater em 15 segundos, você vai multiplicar por 4. Nem eu entendo por que um professor fala esse tipo de coisa. Isso não existe, pessoal. O nosso coração, ele não é um coração estático, parado. Tipo assim, ele está com 80 batimentos, que vai passar o dia inteiro, ou vai passar o tempo todo com 80. Não existe isso. O nosso coração, ele é dinâmico. As válvulas trabalham em função da fisiologia do momento do paciente. Eu estou falando, eu estou dormindo, eu estou comendo, eu estou andando, eu estou correndo. É uma frequência diferenciada. Então não existe isso. O correto é você pegar o teu dedinho, localizar o pulso radial ou qualquer outra artéria, como a gente coloca para vocês em sala de aula, e contar quantas vezes ele bate em 1 minuto. É colocar o dedinho mesmo lá e contar no relógio quantas batidas vai acontecer em 1 minuto. Esse é o correto. Então eu não aceito nenhum aluno da Bio, nenhum professor da Bio ensinar essa metodologia totalmente sem sentido. Eu tenho até medo de professores que ensinam isso aí, ok? Bem, ok então. Fechou? Tá legal esse negócio aí? É pulso. Só que agora vai mudar a terminologia. Não vai ser mais cardia, porque eu não estou no coração. Eu estou no pulso. E a terminologia que se utiliza para essa área é figmia. Como assim, professor? Se tiver o coração se tiver o pulso entre 60 e 100, eu vou chamar de normofigmia. Normofigmia, um pulso normal. Mas se tiver acima de 100, eu vou chamar de taquisfigmia. É um pulso rápido, mais acelerado. Mas eu posso ter também ele lento, mais devagar, abaixo de 60. Aí eu vou chamar de bradisfigmia. Fechou isso? Professor, agora está complicando mais ainda. Dá para você repetir novamente? Claro que dá. Se o pulso tiver entre 60 e 100, eu vou chamar de normofigmia no pulso. Se estiver acima de 100, eu vou chamar de taquisfigmia. Se estiver abaixo de 60, eu vou chamar de bradisfigmia. Fechou? Normofigmia, taquisfigmia e bradisfigmia. São terminologias que precisa entrar na tua cabeça. Então, rapidinho aí, se for coração, normocardia. Se for pulso, é normofigmia. Se for coração, é bradicardia. Se for pulso, é bradisfigmia. Se for coração, é taquisfigmia. Se for pulso, é taquicardia no coração. Se for pulso, é taquisfigmia. Pessoal, o negócio aí é muita informação, mas não tem jeito. Você não tem como fugir disso aí, ok? Agora, olha lá. Eu falei que você, ainda há pouco, você poderia pegar, logicamente, aí pontos arteriais para poder captar esse pulso. E em sala de aula, eu te falei em pontos arteriais. Isso vai estar na sua prova. Quais são os pontos arteriais básicos? Preste atenção. Primeiro é a carótida, depois braquial. Eu estou indo agora numa posição descendente, estou descendo, crânio podal, ok? Crânio caudal, olha lá. Então de novo aqui, essa bem aqui, carótida, braquial, radial, femoral
Aí vem a poplítea, que é atrás do joelho, quando da fossa do joelho ali, tá? Do joelho. Aí vem a pediosa. Só dá para repetir novamente, ficou meio ruim na minha cabeça isso aí. Vamos lá então. Primeiro, carótida, braquial, radial, femoral, poplítea e pediosa. São as mais clássicas, onde você pode pegar. Então, na tua prova, quando for perguntado quais são os pontos arteriais, vai responder isso: carótida, braquial, radial, femoral, poplítea e pediosa. Fechou isso? Continuando no nosso multiparâmetro, eu já falei então do primeiro, né? Que é a frequência cardíaca e que eventualmente pode haver a necessidade de utilizar o relógio para pegar no pulso, ok? Logo depois vem a pressão, né? Vem um módulo de pressão, da pressão arterial. E eu te ensinei que na cardiologia, em terapia intensiva, seria muito bom tu falar o número completo. Vou te dar um exemplo, 18 por 70, 18 por 7 no caso, né? Não é para ficar falando 18 por 7, é 180 por 70, tá? É o mais correto, porque assim você tem uma visão geral do que nós chamamos de PAN. Vou já falar sobre isso aí. Mas peraí, deu a pressão lá, tu olhou, tem uma pressão. Aí vem uma pergunta pra gente: quais são as terminologias dessa pressão? Aí são 3. Se for uma pressão normal, é chamado de normotenso. Se for uma pressão baixa, é chamado de hipotenso. Se for uma pressão alta, é chamado de hipertenso. Ah, tá. Pressão normal, normotenso. Pressão baixa, hipotenso. Pressão alta, hipertenso. Então, normo, hipo e hiper. Ok? Acho que não tem nada demais. Você ouviu isso lá na tua escola, no teu curso técnico. São as terminologias para pressão. Agora, existe aí 2 tipos de pressão. O que nós chamamos de pressão convergente e o que nós chamamos de pressão divergente. Na minha época de cardiologia, era muito utilizado isso aí pelos cirurgiões, pelos cardiologistas da época, né? Na minha época, eu que trabalhei com os mestres da cardiologia em Belém, no INCOR, a gente trabalhava muito com isso aí, pressão convergente e pressão divergente. Professor, mas o que é uma pressão convergente? É quando a máxima está muito próxima da mínima. E o que é uma pressão divergente? É quando a máxima está muito distante da mínima. Como é que eu vou saber quando é convergente e quando é divergente? Por exemplo, eu dei um exemplo ainda há pouco aí, eu vou usar um outro agora, por exemplo, de 180 por 80. 180 por 80. Eu vou pegar o 18, os 2 números iniciais do 180, e vou diminuir do 8. Então, 18 menos 8 dá 10. A nossa constante de diferencial, ela é 3. Então, se deu acima de 3, eu vou chamar de divergente. Está muito distante a máxima da mínima. Mas se eu fizer, vou dar um outro exemplo, 80 por 50. 80 por 50. Então, o 8 menos 5 dá 3. Se deu 3, é convergente. Se der 2, se der 3, é convergente. Acima de 3, ela é divergente. Ok? Professor, é muita coisa, mas você não pode fugir dos conhecimentos, tem que estudar. Eu tenho um ditado comigo, aliás é uma frase que eu utilizo, tá bom? Onde você vê riscos, eu vejo oportunidades. Quando tu vê alguém falar para você que não consegue dar conta disso, não consegue dar conta daquilo, vai lá e prove que você pode. E o outro é que conhecimento gera poder. Quanto mais conhecimento você tiver, mais poderoso você fica, ok? Então vamos lá então, já falei aí então da pressão arterial, fechou? Falei do tipo de pressão. Só que detalhe, entre uma pressão e outra tem a tal da PAN. Vou falar disso já no outro vídeo, ok? Já vai aqui dar os 10 minutinhos. Onde você vê riscos, eu vejo oportunidade. Conhecimento gera poder. Volto já já para a gente falar aí sobre a PAN.